Muito boa noite. Hoje, neste verso e reverso de 18 de junho, vamos falar sobre o ano escolar que agora termina. A escola, o aprender muito mais do que ler ou escrever, estas são coisas que tornam o país melhor. A educação, enfim, tão necessária. Hoje é disto que falamos, no mesmo dia em que Portugal perde o nome maior da sua cultura, José Saramago. A Belimunda Sete Sóis e o Baltasar Sete Luas, com toda a certeza, se terão encontrado hoje com ele, sabe-se lá bem aonde. É com pais, alunos e professores que falamos neste verso e reverso sobre o ano escolar que agora está a terminar. E são meus convidados aqui nos painéis, painel do verso, Manuela Mendonça, da FENPROF, e Ana Maria Silva, Presidente do Conselho Geral da Escola de Castelo da Maia. Muito obrigada pela vossa presença aqui. No painel do reverso, que no fundo nestas coisas há sempre o verso e o reverso da medalha, era suposto ter aqui o Dr. Nuno Araújo, que é da Comissão, do deputado socialista da Comissão de Educação da Assembleia da República, mas por razões de agenda, supostamente de última hora, acabou por não poder vir. Tenho o grande prazer de ter aqui a minha amiga de há muitos anos, que foi deputada também, Julieta Sampaio, mulher responsável por um projeto muito interessante no bairro de Ramalde, bem perto aqui da Regiões TV, e também Álvaro Almeida dos Santos, Presidente do Conselho Nacional de Escolas. A todos muito obrigada. Agradeço também à minha plateia, onde tenho aqui professores, tenho alunos, pais, gente que sabe o que é importante fazer na escola. Neste ano que passou, em que se falou também do Estatuto do Aluno, do Estatuto do Professor, em que se falou do bullying, e que é preciso começar a pensar realmente o que é que se vai fazer para o próximo ano escolar. A todos, muito obrigada. José Saramago é um grande vulto da cultura portuguesa. É um escritor notável, uma referência incontornável da literatura em Portugal e no mundo. Deixa-nos obras de grande qualidade que permanecerão connosco sempre, e foi também um humanista. Eu gostava de sublinhar isto, alguém que sempre lutou pelos seus ideais, que nunca se demitiu de intervir na vida pública, com grande convicção, com grande frontalidade, e portanto eu acho que até em tempos em que muitas vezes há um déficit de participação social e cívica, acho que ele foi também um exemplo que vai, apesar de fisicamente ausente, continuar presente connosco pelo seu valor, e penso que é de facto hoje um dia triste, porque Portugal perdeu uma das suas referências culturais mais importantes. Ana Maria Silva. O que fica de José Saramago na sua memória, provavelmente, aliás, esta questão também é colocada aos meus convidados, porque são pessoas da cultura, são pessoas que com toda a certeza conhecem algo de Saramago. Claro, e no meu caso, mais particularmente, como professora de português, sinto-me muito grata de poder falar de Saramago, quando ainda há poucos dias, nas aulas, falava e conversava com os meus alunos sobre um Saramago ainda vivo, não é? Então, para mim, hoje é um dia substancialmente importante. O que eu penso que ele nos deixa, para além da obra, é o seu espírito interventivo e uma questão muito importante da Portugalidade num sentido pátrio muito amplo, e que perpassa toda a sua obra, e acho que essa é a mensagem que nós melhor podemos passar aos nossos jovens. E isso é curioso, porque às vezes as pessoas criticavam Saramago porque diziam que ele já quase que se sentia espanhol, mas em vez de não, português. E a obra, a marca genética da obra de Saramago, sim, tem essa marca, sim, de facto, da Portugalidade. Sim, de uma Portugalidade intensa, assumida, talvez revoltada, e que o levou a partir de Portugal por diferentes motivos, mas que perpassa na obra, e que eu acho que é muito importante mantê-la viva nos nossos programas e no nosso cotidiano. Muito obrigada. Passava aqui para este lado, doutora Julieta. O que é que fica de Saramago? Qual é, digamos, a imagem, a memória mais forte? Para mim, a memória mais forte de Saramago foi sempre a coragem dele em questionar. Ele questionou sempre, questionou a sociedade, ele usou constantemente. Isso é uma lição que fica para os jovens, porque muitas vezes os nossos jovens e nós próprios usamos muito pouco. Começamos numa primeira parte por nos acomodar e depois é que a seguir vamos questionar. Eu acho que o Saramago nos deixa, para além da sua obra, que fica imortal pela sua obra, de ser um homem do mundo. Ele é um cidadão do mundo, embora seja um português, que nos deixa uma enorme saudade.
Ele, acima de tudo, é uma referência para mim porque sempre ousou questionar. Questionou as coisas mais fracturantes, que obrigou a reflexões em muitos quadrantes e credos. Isso foi muito importante. E nunca facilitou. Ainda há bocadinho ouvia alguém que o criticou muito, que aliás não permitiu que um livro dele avançasse para um prémio e de facto, pelo menos foi coerente nisso. Lara foi coerente. Eu estava na Assembleia da República. Estava nessa altura na Assembleia da República. Lembro-me muito bem disso. Lembra-se muito bem dessa situação, não é? De não ser bem. Foi discutida mesmo em sessão plenária. Esse assunto foi discutido em sessão plenária. Foi o chamado escândalo do Saramago. Onde estão como tantos e como Caim. Bom, Álvaro Almeida, Presidente do Conselho Nacional de Escolas. Qual é, digamos, a memória forte que nos fica de Saramago como escritor, como homem, naturalmente? Em primeiro lugar, o gênio da sua escrita. E que perpassa depois e toda aquela humanidade e aquilo que os colegas que me antecederam referiram. Por outro lado, também esta transversalidade que ele conseguiu manter, inclusive, ouvia um destes dias um aluno dizer, eu que nunca, e porque provavelmente até em casa teria ouvido algumas referências menos elogiosas e enfim, por situações de outra ordem, que não literária, a Saramago dizia, eu que nunca pensei gostar tanto de Saramago como gosto. E de facto, eu penso que esta imortalidade permanecerá nas nossas escolas também e ajudar-nos a construir um mundo melhor e ajudar-nos também a construir escolas melhores. Porque, no fundo, quando nós estudamos esta coragem que ele teve, a coragem da escrita, a coragem de lutar pelos seus ideais, de lutar pelas ideias que sempre defendeu e, portanto, de uma forma absolutamente sublime, a forma como escreveu. E eu acho que isso é o mais importante que ele nos lega e que vai perdurar. Portanto, o Saramago, tal como dizia, não morreu. Ele vai ficar e a escrita permanece, é imortal. Muito obrigada a todos por esta pequena introdução sobre o José Saramago, uma modestíssima homenagem a um dos homens maiores, um dos nomes maiores da cultura portuguesa. Já agora permita-me, Sr. Espectador, há um livro de Saramago que nem sequer é muito complicado, não tem aquela complexidade do elogio da cegueira e que se chama O Memorial de Convento, das mais belas histórias que se escreveram em português. Vamos voltar então para o ano escolar, é uma sugestão que eu deixo aqui, vamos voltar então para o ano escolar e para estas questões que mexeram com o ano escolar. Eu começava exatamente para a Manuela Mendonça, da FENPROF, e a questão que lhe ponho é esta, estamos a chegar, se calhar ainda um bocadinho cedo, mas de qualquer das maneiras, o que é que andou melhor e pior neste ano? Tivemos grandes manifestações de rua, mas de facto parece, pelo menos assim à primeira impressão, que as coisas começam a tomar um rumo na nossa educação. É assim ou não, Sr. Doutor? Bom, eu diria que o ano começou melhor do que está a acabar, não é? O ano começou com uma negociação da nova equipa do Ministério da Educação com os sindicatos em torno da revisão do Estatuto da Carreira Docente, que era para os professores muito importante, quer dizer, esteve na base da grande contestação que houve nos últimos 4 anos e, portanto, no início do mandato, a ministra Isabel Alçada mostrou aqui abertura para iniciar um relacionamento diferente com as organizações sindicais e os professores e foi possível, de facto, assinar um acordo que, não correspondendo a tudo que os sindicatos propunham, no essencial, acabou com a divisão da carreira entre professores e professores titulares, que era uma das grandes reivindicações dos professores, e permitiu também algumas alterações ao nível do modelo de avaliação de desempenho. Portanto, o ano começou a haver um certo consenso entre o Ministério e os professores. Houve uma aproximação, um esforço de aproximação que permitiu uma certa tranquilidade e que valeu mais até pelas perspectivas que abriu de que fosse possível, a partir dali, avançar para um conjunto de alterações que para nós eram essenciais e que, relativamente às quais, por exemplo, a própria Ministra fez declarações públicas mostrando-se sensibilizada para as questões. Por exemplo, uma delas é o horário dos professores. Hoje é uma questão central, os professores estão sobrecarregadíssimos e, portanto, era preciso, depois daquela discussão sobre o Estatuto, avançar para outras discussões. E se calhar perceber que os professores não eram aqueles senhores que tinham aquela boa vida, ou pelo menos a grande maior parte, de que se falava há algum tempo atrás, não muito tempo longínquo, em que parecia que os professores, de facto, só tinham uma rica vida e tinham uma data de férias, não é? Sim, foi uma imagem que passou muito
negativa para os professores e com uma generalização um bocado complexa, não? Não, eu creio que só se pode explicar que 80% de uma classe profissional tenha saído à rua para se manifestar